Boa noite, irmãos e irmãs da UD Partenon. Continuamos com muita alegria a desenvolver o projeto Palestras Curtas, onde trataremos de temas do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema hoje, Mundos Regeneradores, itens 16 a 18, do capítulo 3, com o título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Com relação ao título Mundos Regenerados, encontraremos instruções dos Espíritos nos informando sobre Santo Agostinho envia uma mensagem em Paris, 1862, e nos apresenta, abre aspas, os mundos regeneradores servem de transição, de passagem, entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Seus habitantes, já conscientes da necessidade de reparação de seus erros, buscam a regeneração. E a doutrina espírita nos ensina que todos estamos em constante evolução, cada um em seu tempo. Mundos e seres da criação, animados e inanimados, progridem materialmente. É a lei do progresso. Então, homens, animais, vegetais, tudo está numa permanente transformação. E os mundos regeneradores são destinados a preparar os espíritos no seu trabalho de depuração moral, onde domina a justiça, tornando-os capazes de só praticar o bem. O espírito que se arrepende, nesses mundos encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. O corpo físico ainda é de carne, e a humanidade experimenta, sente e suporta as sensações e os desejos dos habitantes dos mundos de expiação, mas está livre das paixões inferiores desordenadas, que fazem sofrer os que vivem as angústias próprias do mundo de expiação a que se deixam escravizar. Porque estão livres do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ódio, de toda espécie de maldade, do roubo, da mentira, dos crimes. Todos acreditam em Deus, executam a lei do amor em todas as oportunidades. Existe perfeita igualdade nas relações sociais. O mal não tem abrigo. Ainda não existe a felicidade plena, mas o início de felicidade sem máculas. Ainda suportam desafios, porém sem as dolorosas dores e angústias inerentes aos mundos de expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante felizes e representam a calma após a tempestade, o restabelecimento saudável após a doença cruel. A humanidade desses mundos, menos absorvidas pelas coisas materiais, enxerga melhor e mais claro o futuro à sua frente. Compreende que existem melhores maneiras de viver, outras alegrias a desfrutar, dentro da lei do amor. Segundo a lei divina, a Terra já está em processo de transição. Ocorrerão mudanças nos aspectos físico e espiritual, no processo de reencarnação e desencarnação. Segundo Chico Xavier, entre 2057 e 2060, o planeta Terra será de paz, pela seleção de parte da humanidade terrestre que estará apta a habitar a Terra regenerada pelo mérito. Então o amigo espiritual Emmanuel nos informa: estão próximos os tempos onde neste planeta reinará a grande fraternidade. E ele nos pede: busquem a espiritualização, superem as dores para que possam auxiliar na construção da nova sociedade.
e cabe a cada um uma longa e árdua tarefa de elevação moral. Então é preciso trabalho no bem e amor ao próximo. É o único caminho. A amiga espiritual Joana de Ângeles nos informa, por Divaldo Franco, abre aspas, opera-se na Terra a grande transição. Os espíritos que a habitam, ainda em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados moralmente, que impulsionarão o planeta pelas trilhas do progresso moral, dando com isso lugar a uma era nova de paz e de felicidade. Os que vivem na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e na vileza, estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos inconfessáveis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Ela está falando porque a Terra está passando pela transição de planeta de provas e expiações para regeneração. Continua essa amiga espiritual. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação de modo a terem oportunidade de trabalho e aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se têm submetido. Caso se oponham às exigências da lei de amor, sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre espíritos atrasados, tendo a oportunidade de ser úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Ao mesmo tempo, diz-nos ela, espíritos nobres estarão chegando para promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, agora fiel aos projetos divinos. Missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, para tornar essa fase de luta iluminativa amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem ao avanço e à felicidade, também estão chegando. Encontramos não apenas cataclismas físicos, mas também os de natureza moral, de natureza social, de natureza humana, que assinalarão os dias tormentosos que já vivemos. Combates individuais e coletivos, ameaças à vida, a loucura decorrente do materialismo, a violência, a insensatez, o desespero. Esfacelam-se os lares, os relacionamentos se desfazem por qualquer coisa, desestruturam-se as instituições, as ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversa, porque falta solidariedade, falta respeito, falta amor e também caridade. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, é inevitável a colheita da sementeira por aquele que a fez. A melhor maneira de partilhar da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas para a harmonia do conjunto, criando hábitos saudáveis que vão propiciar bem-estar, harmonia de todo o conjunto. Na mente está a chave para essa grande mudança. No domínio sobre a mente, os pensamentos serão canalizados
em sentido edificante, dando lugar a palavras sensatas e atos dignos. Então, o indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando na Terra. E a amiga espiritual então nos informa: logo passado o período de aflição, chegará o período da harmonia. Ela nos dá uma esperança imensa. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade, de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. Então, diz-nos ela, seguiremos a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Então, livres, os espíritos volitarão acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito diáfano e celeste, a aspirar às emanações energéticas do Criador, nos aromas de amor e de caridade, que do seu seio emanam. E conclui o amigo espiritual. Lembram, nós estávamos iniciando com uma mensagem e agora nós vamos concluir com a mesma mensagem. Abre aspas. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e as inúmeras esferas que brilham sobre a vossa cabeça. Indagai quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra o seu seio após o bom trabalho de expiação na terra. Que fique para a nossa reflexão, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade. Boa noite.